Fala, galerinha do canal Palpites Esportes. Hoje aí, galera, dia 7 aí do mês de julho de 2019, domingo aí de vários jogos. Separei aí 20 jogos pra tá passando pra vocês e um bilhete pronto. Mas eu tá começando aí com os palpites, galera. Gostaria de pedir a você aí que não é inscrito, que desde já se inscreva no canal para não estar perdendo notificação de novos vídeos que serão postados, beleza? Ative o sininho aí de notificações e deixar aquele like para estar fortalecendo o canal, que aqui é palpites diário todos os dias, beleza? Então, sem mais enrolação, bora passar aí com os palpites, começando aí com África, Copa das Nações Africanas, Playoffs, Madagascar e República Congo. Jogo em que a equipe do Madagascar aí nos seus últimos 5 jogos vem aí, galera, de 2 derrotas, um empate e 2 vitórias. A equipe da República Congo aí nos seus últimos 5 jogos vem de apenas uma vitória, duas derrotas e 2 empates. Partida aí em que a equipe do Madagascar aí vem sendo uma surpresa aí na Copa das Nações Africanas, principalmente jogando em casa. É uma equipe muito forte, não tem grandes jogadores, beleza? Mas é uma equipe aí que vem fazendo uma grande Copa das Nações Africanas. Então, é um jogo aí em que podemos estar colocando vitória ou empate da equipe do Madagascar. Ou uma aposta mais arriscada, tá colocando aí Madagascar para vencer jogando casa, beleza? América do Sul aí, Copa América, galera. Playoff aí, Brasil e Peru. Final aí, a grande final da Copa América. Jogo aí em que a equipe do Brasil aí nos seus últimos 5 jogos vem aí de 2 empates e 3 vitórias. A equipe do Peru aí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos vem aí, galera, de 2 empates, 2 vitórias e 2 derrotas. Um jogo aí em que, perdão, galera, o Peru aí nos seus últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. No primeiro jogo aí, galera, na fase de grupo, Brasil pegou o Peru aí, sapecou 5 a 0 com direito a pênalti perdido. Só que agora a história é diferente, é final. O Peru agora vai entrar mais ligado. Então, eu acredito que isso será um jogo mais difícil do que o que foi na fase de grupo, beleza? O Peru vai entrar mais ligado aí. Então, isso é partida aí para você estar colocando o Brasil para vencer jogando casa ou partida menos de 2,5 gols, beleza? América do Norte e Central, Copa Ouro, México e Estados Unidos. Jogo aí em que a equipe do México aí nos seus últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 empates. A equipe dos Estados Unidos aí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos não sabe o que é perder 5 jogos, 5 vitórias consecutivas. É um jogo aí muito duro, galera. Acredito que será um jogo aí muito truncado, muito pesado. O México aí e os Estados Unidos são grandes equipes, mas o México tem um favoritismo a mais porque joga em casa. Então é um jogo aí em que podemos estar colocando México para ver se jogando casa ou jogo acima de 1,5 gols, beleza? Bielorrússia aí, Slush e Slavia Mozir. Jogo aí em que a equipe do Slush Minsk nos seus últimos 5 jogos aí vem de apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. Jogo aí em que a equipe do Slavia Morzi aí nos seus últimos 5 jogos também não vem muito bem, com apenas 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Partida aí em que podemos estar colocando, ambas marcam. Slust e Torpedo Minsk. Jogo em que a equipe do Slust, aí nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. A equipe do Torpedo Minsk, aí nos seus últimos 5 jogos, é um Deus nos acuda também, galera, com apenas 2 empates e 3 derrotas. Partida aí em que podemos estar colocando o Slust para vencer jogando casa ou partida menos de 2,5 gols, beleza? Gomel e Gorodeja.
Jogo em que a equipe do Gomel aí nos seus últimos 5 jogos vem aí, galera, de um empate e 4 derrotas, um Deus nos acuda. A equipe do Gorodé já aí nos seus últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 empates. A partir daí em que podemos estar colocando a equipe do Gorodé já para vencer jogando fora ou uma partida menos arriscada, tá colocando aí vitória ou empate da equipe do Gorodé já, beleza? Brasileirão Série C aí, galera. Jogo aí entre Volta Redonda e Boa Esporte. Jogo em que a equipe do Volta Redonda aí nos seus últimos 5 jogos vem aí de apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. O Boa Esporte aí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos vem aí, galera, de apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Partir daí em que podemos estar colocando nesse jogo acima de 1,5 gol ou Volta Redonda para vencer jogando casa. Brasileirão Série D aí, galera. Playoffs, Cianorte e Caxias. Um jogo aí em que o Cianorte jogando aí na casa do Caxias no primeiro jogo foi 0 a 0, galera. Agora o Cianorte vai tentar aí reverter o resultado. Jogo aí em que o Cianorte nos seus últimos 5 jogos vende apenas uma vitória e 4 empates. A equipe do Caxias aí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos vende apenas uma vitória e 4 empates, beleza? Isso é um jogo aí, galera, de você estar repetindo a dose, tá colocando aqui empate nesse jogo, empate seco. Então, jogo aí que podemos estar colocando empate ou jogo menos de 2,5 gols, beleza? Iporá e Juazeirense. Jogo aí em que a equipe do Iporá nos seus últimos 5 jogos vem aí, galera, de apenas um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. A equipe dos Juazeirense aí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de 3 empates e 2 vitórias. Jogo aí em que no primeiro jogo acabaram empatando aí em 1 a 1. Será um jogo muito difícil. A partir daí em que podemos estar colocando vitória ou empate da equipe do Ipora ou jogo menos de 2,5 gols, beleza? Jacuipense e América de Natal. Um jogo aí em que no primeiro jogo acabou empatando aí em 0 a 0. Jogo aí em que a equipe do Jacuipense nos seus últimos 5 jogos vende apenas 2 vitórias. Vende apenas 2 vitórias, galera. Um empate e 2 derrotas. A equipe do América de Natal aí nos seus últimos 5 jogos vem aí de 2 empates e 3 vitórias. Jogo aí, galera, que será muito disputado. Acredito que será um jogo muito disputado. Jogo de poucos gols. Partir daí em que podemos estar colocando menos de 2,5 gols nesse jogo. Chile, Copa do Chile aí, galera. O Huachipato e Deportes Temuco. Partir daí em que o Deportes Temuco, no seu primeiro jogo aí da Copa do Chile contra o Huachipato, acabou vencendo aí a equipe do Huachipato por 2 a 1. Agora a equipe do Huachipato vai tentar reverter o resultado aí jogando em casa. É diferente aí, galera. Vai jogar aí muito pra cima, muito arriscado. Então o Huachipato, esse jogo aí é um jogo para você estar colocando a equipe do Huachipato para vencer jogando casa ou partida menos de 2,5 gols, beleza? China, Superliga aí, Hebei e Shenzhen. Jogo aí em que a equipe do Hebei aí nos seus últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. A equipe do Shenzhen aí nos seus últimos 5 jogos é um Deus nos acuda aí no campeonato, beleza? Com apenas um empate, galera, e 4 derrotas consecutivas. A partir daí em que podemos estar colocando o Hebei para vencer jogando casa ou partida acima de 2,5 gols. Equador Liga Pro aí, galera. Delphi, Infuesa. Jogo em que a equipe do Delphi aí nos seus últimos 5 jogos vem aí, galera, de apenas 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Jogo aí em que a equipe do Fuesa aí nos seus últimos 5 jogos vem aí, galera, de apenas
uma vitória, um empate e 3 derrotas. Partida aí em que podemos estar colocando a equipe do Delfim para vencer jogando casa ou partida acima de 1,5 gols. Emelec e Alcas. Jogo em que a equipe do Emelec aí nos seus últimos 5 jogos vem, galera, de apenas 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. A equipe do Alcas aí por sua vez nos seus últimos 5 jogos vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. Jogo aí em que o Emelec jogando em casa é muito forte, uma grande equipe aí, muito melhor, muito mais qualificada do que a equipe do Alcas, beleza? Então isso é um jogo aí para você estar colocando o Emelec para vencer jogando casa. Estados Unidos, Liga MLS aí, galera. Atlanta United e New York Red Bull. Jogo aí em que o Atlanta United, nos seus últimos 5 jogos, vem de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. A equipe do New York City, New York aí Red Bull, beleza? Nos seus últimos 5 jogos aí, vem, galera, de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Um jogo aí em que podemos estar colocando a equipe do New Atlanta United para vencer jogando casa ou o jogo acima de 2,5 gols, beleza? Ainda aí na Liga dos Estados Unidos, beleza? Liga MLS aí, Philadelphia e Orlando City. Jogo em que a equipe do Philadelphia aí nos seus últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. A equipe do Orlando City aí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem aí, galera, de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. A partir daí, em que podemos estar colocando a equipe do Philadelphia para vencer jogando casa ou partida acima de 2,5 gols. New York City e Portland Timbers. Jogo aí em que a equipe do New York City, nos seus últimos 5 jogos, não sabe o que é perder, galera. 5 jogos, 5 vitórias consecutivas. A equipe do Portland Timbers, aí nos seus últimos 5 jogos, vem aí, galera, vem muito bem também no campeonato, galera, com apenas uma derrota e 4 vitórias. Mas acredito que o New York City, por jogar em casa e vir numa fase melhor, não perderá esse jogo. Então isso é um jogo aí para você estar colocando a equipe do New York City para vencer jogando casa. Finlândia aí, galera, Veikkaus Liga. Jogo aí entre Ilves e SJK. Jogo aí em que a equipe do Ilves, aí nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas uma derrota e 4 vitórias. A equipe do SJK, aí nos seus últimos 5 jogos, vem aí, galera, de apenas 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Jogo aí em que podemos estar colocando a equipe do Ilves para vencer jogando casa ou ambas marcam. Mundo Amistoso Internacional, jogo aí entre Índia e Tajiquistão. Jogo em que a Índia, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 2 vitórias e 3 derrotas. Já a equipe do Tajiquistão, aí nos seus últimos 5 jogos, galera, não sabe o que é vencer. Os últimos 5 jogos aí com apenas um empate e 4 derrotas. A partir daí em que podemos estar colocando a equipe da Índia para vencer jogando casa ou partida acima de 1,5 gols. Suécia, Allsvenskan aí, liga aí, galera. Norrköping e Häcken. Jogo em que a equipe do Norrköping aí nos seus últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe do Häcken aí por sua vez nos seus últimos 5 jogos vem aí de 2 vitórias e 3 empates. Um jogo bem disputado aí, galera, entre essas duas grandes equipes. Mas acredito que o Norrköping, por jogar em casa, tem um favoritismo a mais. Então isso é um jogo aí para você estar colocando o Norrköping para vencer jogando casa ou uma aposta menos arriscada, tá colocando aí vitória ou empate da equipe do Norrköping, beleza? Galera, separei aí o bilhete pronto, beleza? Bilhete pronto aí. E quem tá? O Shandong Luneng para vencer jogando fora.
Argélia pra vencer jogando casa. Hammarby da Suécia contra o Falkensberg pra vencer jogando casa. E Estados Unidos feminino pra vencer jogando casa, beleza? Esse jogo aí a R$ 50 vai dar um retorno aí de 275, beleza? Então é isso, galera. O palpite de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Você que tá assistindo aí o vídeo agora e ainda não é inscrito, desde já se inscreva no canal para não estar perdendo notificação de novos vídeos aí que serão postados, beleza? Deixa aquele like para estar fortalecendo o canal, que aqui é palpites todos os dias. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus e fui!